Olá, tudo bem? Agora que você já sabe o que é e como funciona o método PBL, eu quero te mostrar como se constroem os problemas em PBL, ou seja, o workbook, que é o conjunto de problemas que são utilizados em um curso em PBL. Tá? E para isso, eu quero te convidar para fazer junto comigo um problema em PBL. Se você souber construir um problema, o restante você faz sozinho, ok? Só que antes disso, eu quero fazer uma breve retrospectiva do que já passou e o que falta para que nós terminemos este curso online sobre o PBL. Olhando rapidamente a figura que está aí na tela, nós temos aí a descrição dos 4 vídeos que compõem esse curso, né? O vídeo 1, conceito do curso, vídeo 2, como funciona o PBL, vídeo 3, a sequência de atividades em sala, vídeo 4, como montar os problemas. No vídeo 1, a gente viu a sequência de atividades, o uso dos métodos ativos de ensino, comparamos o Problem-Based Learning com Project-Based Learning. No vídeo 2, nós mostramos os fundamentos pedagógicos, detalhamos muito bem como é o método PBL, como o método atende aos fundamentos e assim por diante. No vídeo 3, a gente detalhou um pouco mais para dar para o professor, para dar para você a visão de como as aulas são organizadas, de como é a pré-discussão e como é a pós-discussão. E agora, nesse vídeo, a gente vai desdobrar um curso em problemas e vamos trabalhar um problema específico que eu vou escolher sobre gestão do tempo, e você vai entender daqui a pouco em detalhe o que eu estou querendo dizer com isso, e a gente vai ver o questionário que foi obtido na pré-discussão a partir deste problema exemplo que eu irei mostrar. Lá no vídeo 3, nós mostramos um exemplo hipotético de um curso em PBL. Agora a gente vai mostrar um exemplo real de um curso de gestão de projetos que eu, junto com outros colegas, desenvolvo aqui no IME. Dá uma olhada aí na figura como é a estrutura desse curso de gestão de projetos. Nós temos um livro de referência, e esse livro de referência subdivide a área gestão de projetos em capítulos, e a gente utilizou essa referência para montar o nosso curso. Então a gente tem um capítulo introdutório, a gente tem um capítulo de gestão do escopo, gestão do tempo e assim por diante, como vocês estão vendo. E o que nós adotamos como referência para montar o curso em PBL? Para cada capítulo, a gente montou um problema de referência. Tá certo? E o que a gente vai fazer aqui agora é dar foco na gestão do tempo, né, que é um tema muito conhecido de todos, fácil de entender, e você vai adorar e vai saber, a partir daí, construir o seu problema em PBL. Duas coisas são super importantes para quem está construindo um problema em PBL. A primeira coisa é o contexto em que o problema ocorre. A outra são os conceitos. Conceitos esses que vão se transformar em elementos dentro do texto do problema. No nosso caso, o contexto são estagiários que conversam com uma pessoa experiente dentro de uma empresa de projeto de engenharia. E os conceitos, eu vou ler aqui para você agora, os conceitos que a gente utilizou para colocar dentro do problema. Sequenciamento de atividades do projeto, construção do cronograma, representação do projeto, relação da EAP com a construção do cronograma, etapas para a construção do cronograma, gráfico de Gantt, software de gestão de projetos e caminho crítico. E a partir disso, eu criei o seguinte problema que eu vou mostrar para você aí na tela. Dá uma olhada. Você consegue ver aí na tela o problema como um todo. Na parte de cima a gente tem um cabeçalho, a indicação da ordem do problema, o assunto da aula, que é gestão do tempo do projeto, e depois a gente vai ter as duas partes principais, que são o corpo do problema propriamente dito e a bibliografia, que eu vou detalhar mais adiante. Então vamos ler juntos aqui o texto do problema.
Após estudar e discutir muito com Marcos sobre os conceitos de gestão de projetos, Joana estava muito empolgada com a oportunidade de pôr em prática estes conceitos. Após a elaboração da EAP, Marcos determinou que Joana deveria se dedicar ao planejamento do cronograma do projeto, em especial na estimação dos marcos temporais associados às entregas. Joana começou a pesquisar sobre como sequenciar as atividades do projeto, mas ficou com uma dúvida a respeito da representação do projeto e perguntou a Marcos: qual é a melhor forma de representar o projeto? Marcos olhou para Joana e sorrindo falou: não existe resposta pronta para esta pergunta. Cada forma possui suas vantagens e deficiências. Você deve elaborar aqueles que julgar necessários para o bom entendimento do projeto. Percebendo que Joana parecia incomodada com este assunto, Marcos complementou: vejo que está interessada em melhor representar o seu projeto, e isso é ótimo para um bom entendimento do mesmo, tanto para você quanto para as partes interessadas. Mas não se esqueça que o mais importante para o planejamento da gestão do tempo é a elaboração do cronograma do projeto. Mas para isso você precisa seguir algumas etapas em sequência. Joana então começou a estudar as diversas técnicas de auxílio para a elaboração do cronograma e decidiu que utilizaria aquelas que são mais difundidas, em especial o gráfico de Gantt, uma vez que este aparecia sempre nos softwares de gestão de projetos utilizado por ela. Após ver todo o planejamento de Joana, Marcos comentou: vejo que você se preocupou em adequar todos os marcos das entregas às restrições previstas no termo de abertura, mas vejo que você não determinou o caminho crítico do projeto. E por fim, a gente tem uma bibliografia básica, que é o livro que nós adotamos aqui no IME. Indico aqui o capítulo onde este assunto está abordado e também coloquei uma videoaula. Você, se quiser colocar artigos de revista ou outros temas, artigos científicos, o que for, você pode colocar também. Mas essa foi a solução que a gente deu por aqui. E aí, gostou? Agora eu vou provar para você que deu certo, mostrando o questionário obtido pelos meus alunos a partir deste problema. Conforme eu comentei com você em outro vídeo, eu adoto como prática pedir para que o líder e o secretário me enviem o questionário obtido da pré-discussão antes que eles enviem esse questionário para a turma poder estudar. Aí, o que acontece normalmente? Às vezes os problemas eles são bem formulados, mas o líder, o secretário, a turma, de maneira geral, esquece de inserir alguma pergunta importante. E sempre é bom fazer isso para que a gente garanta, né, reduza o risco da pós-discussão não ser tão boa, né, e o risco dos alunos também não estudarem tudo que tem que estudar. Então eu vou ler para você aqui agora, mostrando na tela as perguntas que foram geradas pela turma, né, e filtradas pelo líder e pelo secretário após uma pré-discussão obtida a partir desse problema que a gente mostrou agora há pouco. Primeira pergunta: o que é um cronograma e o que deve estar contido nele? Segunda pergunta: qual a importância da estimação dos marcos temporais associados às entregas? Terceira pergunta: como sequenciar as atividades de um projeto? Quarta pergunta: quais são as formas de interpretar um projeto? Pergunta 5: qual a relação entre a representação do projeto e a gestão do tempo? Pergunta 6: quais são as vantagens e desvantagens de cada forma de representar um projeto? Pergunta 7: quem são as partes interessadas do projeto? Pergunta 8: qual a importância da gestão do tempo? Pergunta 9: como é feito um bom cronograma? Pergunta 10:
qual a influência da representação do projeto para o entendimento do projeto? Pergunta 11, o que é o gráfico de Gantt? Pergunta 12, quais as técnicas de auxílio para a elaboração do cronograma? Pergunta 13, quais são os softwares de gestão de projetos e quais as suas importâncias? Pergunta 14, o que é o caminho crítico do projeto? Pergunta 15, quais são as restrições no TAP? E eu li, analisei as perguntas e pedi para que eles fizessem duas modificações. A primeira modificação é cortar a pergunta 7. Caso você não lembre, a pergunta 7 é: quem são as partes interessadas do projeto? E você não tem condição de saber disso, né? Mas isso já tinha sido discutido em outro problema, não é o caso de repetir a pergunta, e eu pedi para inserirem mais uma pergunta que eu vou ler aqui para vocês. Qual é a relação existente entre a construção da EAP e o cronograma? Eu, como professor, acho que essa pergunta é fundamental porque faz a conexão de um tema abordado em outro problema com o tema atual, que é a gestão do tempo, né? Isso é uma convicção minha, coloquei isso dentro do questionário e o resultado final foram 15 perguntas, né? Porque eu tirei uma e coloquei uma, né? Mantém as 15 perguntas e eu tenho certeza que após discussão desse problema vai ser um sucesso, né? Porque este questionário mostra para mim que naturalmente os alunos, quando forem estudar, vão ter a possibilidade de responder todas as perguntas-chave relacionadas ao tema gestão do tempo e eles vão dar por eles mesmos a aula que eu daria se eu estivesse fazendo a minha aula tradicional de maneira expositiva. Só que a diferença é que quem está falando, quem está pensando para falar sobre o assunto, quem está desenvolvendo conhecimento são os alunos. E isso é riquíssimo, isso tem um valor enorme, traz atividade para a sala de aula, traz reforço de conhecimento e tem um valor pedagógico fantástico, né? E com isso a gente vai ter uma pós-discussão de 30 a 50 minutos, muito rica e muito valorosa para o aprendizado dos alunos. E aí? Gostou ou não gostou do curso? Será que você agora está confiante para montar seu curso em PBL? Eu espero que sim. E se você realmente tiver gostado, peço para que você deixe aqui embaixo os comentários e compartilhe esse conjunto de vídeos com as outras pessoas que você acha que poderão se beneficiar dele, ok? Um forte abraço para você e até o próximo curso.